Gonzagão contava uma história que havia se inspirado na batida que um violeiro fazia no bojo da viola para criar o baião. A batida do bojo passou para a zabumba e assim foi criado o trio base do forró, com zabumba, sanfona e triângulo. No final da década de 90, o forró invadiu a maior metrópole do país. Encabeçado pelo resgate do forró tradicional, posteriormente chamado de forró universitário, por atrair um público de jovens estudantes, esse movimento projetou a atuação de uma série de artistas como Miltinho Edilberto, Bicho de Pé, Fala Mansa, Trio Virgulino, Forró Sacana, entre outros, popularizando um dos ritmos brasileiros mais tradicionais. O movimento ampliou seus horizontes, chegou à Europa e hoje, 20 anos depois, festivais de forró são encontrados em mais de 50 países pelo mundo. Nesta série, vou relembrar este movimento através da trajetória de 4 artistas que participaram ativamente dele. Eu, Miltinho Edilberto, Chica Brother, Chico Ceará e Nanda Guedes. Eu quero perguntar agora para o meu parceiro Chica Brother, Sérgio Roberto Chica. Chica é sobrenome de família de grandes músicos. O Chica também é uma enciclopédia no que se refere à história recente desse forró em São Paulo, desse movimento que teve várias denominações. Chica, eu queria que você falasse para mim, desse o seu relato a respeito da cena do forró um pouco antes do Projeto Equilíbrio, do KVA, já existiu o Remeleixo e outras casas, e o forró também feito na universidade. Me dê uma síntese, na sua opinião, de como que foi o início desse movimento em São Paulo. Eu comecei a tocar em 78, né? Já no teatro, começando com a música. Nos anos 80, o forró estava relegado, como você mesmo falou, Miltinho, para um gueto de nordestinos e filhos de nordestinos, principalmente nos bairros mais da periferia, no Brás, no Santo Amaro, né? Então as casas que tinham, que era o Asa Branca, o Patativa, o forró do Pedro Sertanejo, Sandália de Prata, e a molecada, o jovem paulistano, achava brega, tinha uma coisa assim meio... Já tinha sido passada aquela época do surgimento do Alceu Valença, Elba, mas a música estava um pouco relegada a isso nos anos 80, e eu acho que o embrião do movimento do forró universitário foi a turminha ali da Vila Madalena, de Pinheiros, da USP, né? Isso já ainda no final dos anos 80. E quando começou, que eu me lembro assim, a história, foram o Tião Carvalho e o Antônio Nóbrega. Eles faziam um forrozinho lá no Teatro Vento Forte, do Ilo Krugli, ali perto da Marginal. Eles começaram a fazer aquele forrozinho e a moçadinha ali do centrinho da Vila Madalena, quando a Vila Madalena era bem hippie assim, começava a fazer um forró. E logo na sequência, o Tião montou uma banda chamada Mexe Com Tudo, que era uma banda fabulosa, mas eles faziam não só gafieira, não só forró, mas faziam gafieira, samba, e eram músicos excepcionais. Era o Tião Carvalho, a Virgínia Rosa cantando, o Toninho Ferragutti tocando acordeon, o Zezinho Pitoco, Toninho Carrasqueira na flauta. Era uma banda genial, genial. E no repertório deles tinha muito Dominguinhos. Eles faziam uns arranjos muito bonitos do Dominguinhos, inclusive porque o Pitoco já era amigo do Dominguinhos, já tinha tocado com ele, e também com o Camarão, né? E aí faziam uns arranjos das músicas do Camarão muito bonitas. E nessa época, eu também montei uma banda que era o Farinha Seca. E a gente foi para esse bar Avenida, e a gente fazia na quarta-feira, e a Mexe Com Tudo fazia no domingo.
sozinha, só viaja de avião. Aí depois a Mexe com Tudo brigaram ali e tal, se desfez e eles fundaram outra banda que era a Misturimanda, que também era uma formação fabulosa, músicos incríveis e muito bonito o som, e aí já tinha muito mais uma cara com forró também, muita coisa legal. E o Farinha Seca vinha naquela onda de lambada, forró, gafieira e choro. E eu acho que aí começou o embrião mesmo, porque o Avenida era uma casa de dança de salão e ficava sempre lotado. A gente começava a tocar na quarta-feira, foi começando a encher, e de repente chegava uma época que estava lotado. A gente ficou bem uns 3, 4 anos, até o começo dos anos 90. Aí depois do Avenida, eles montaram uma outra banda chamada Mafuá, e foi quando eu tomei contato com eles. Eles estavam já tocando numa casa chamada Projeto Equilíbrio, que foi um dos precursores do forró, das casas de forró aqui de São Paulo. Foi onde surgiram, muita gente surgiu ali. E eu acho, para mim, foi esse o comecinho do forró aqui. Aí eu conheci o Magno e o Paulinho, que foram o Paulinho, que é o dono do Canto da Ema, né? E o Magno também, que é um dos precursores aqui, um dos inventores desse forró paulistano, e que começaram a fazer o Projeto Equilíbrio e o Remeleixo, e outra casa que chamava Galpão 16. Nessa época que começou essa onda, eu estava no teatro, eu trabalhava no teatro, e aí uma peça de sucesso, eu não podia viajar, não podia tocar com mais ninguém, já tinha uma carreira de música estabelecida. E aí eu saía do teatro 11 horas e ficava livre. Aí que eu fazia? Eu ia assistir o meu amigo Miltinho Edilberto, que tocava numa casa chamada Armazém. E no Armazém ele fazia a onda que ele fazia, uma onda de música raiz, música caipira. E eu comecei a ir para lá e ficava tocando com ele, dava umas canjas, e de repente a canja começou a virar meio que uma função. Tava muito gostoso de fazer aquilo, até que um dia ele falou: rapaz, o Chico César tá tocando ali em cima, na esquina, no Bambu Brasil. Vamos lá assistir ele. A gente foi, e chegou lá, o Chico chamou a gente para dar uma canja. Aí nós demos uma canja tocando forró, que era coisa que a gente nunca tinha tocado junto. E ficou muito gostoso, ficou muito legal. E aí o Magno viu e falou: pô, vocês não querem fazer aqui no Galpão 16, vir tocar aqui com a gente, dar uma canja? A gente começou a dar essa canja, tocar, e a partir daí surgiu uma dupla, Miltinho e Chica Brother. E essa dupla começou a fazer sucesso, era só nós dois, não tinha ninguém, não tinha triângulo, não tinha nada, era só viola e percussão. Aí a gente começou a fazer a dupla, e essa dupla foi crescendo. Um dia chamamos um cara para fazer triângulo, aí falamos: vamos chamar um sanfoneiro. Aí começamos a chamar sanfoneiros, e passaram com a gente sanfoneiros maravilhosos: Chiquinho Ceará, Renato Cigano, Olivinho, Juscelino, gente muito, muito legal, né? E foi crescendo, até que um dia fomos convidados para ir para o KVA, que era uma casa nova que estava abrindo, Centro Cultural Elenco, e nós fizemos o primeiro forró do KVA. E foi muito legal, porque a gente já lotava o Remeleixo, fomos para o KVA, e de repente o KVA começou a ficar bombado, começou a abrir outros dias de forró. Então o Miltinho, ele é um dos precursores do forró mesmo, e também meio que padrinho de muitos músicos que eram garotos na época, que estavam começando e se inspiravam naquele som do Miltinho, porque o Miltinho não ficou só eu e ele, a gente foi crescendo. De repente no palco tinha 8, 9, 10, 12 pessoas. E cada músico assim, músico feríssimos. Já tocou com a gente o Yamandu, fazendo parte da banda, o Tiago do Espírito Santo, Arismar, o Cisão Machado, caras assim, só musicistas incríveis. Já tocava com a gente dando canja, o Xangai, Pena Branca e Chavantinho. A gente teve uma tropa muito grande. E dessas pessoas, Miltinho, ele era um paizão que chamava todo mundo para subir no palco. Que aparecia alguém que tocava, ele já chamava para subir no palco. E mesmo a molecada que estava tocando, começando a tocar, saindo ali, Edu Ribeiro, Tato, essa turminha toda, a gente convidava para vir fazer com a gente lá no palco.
Bom, essa é o comecinho do forró universitário. As bandas começaram a assistir a gente no KVA, as bandas não, os caras que se tornaram depois os músicos de bandas aí famosas começaram a assistir a gente no KVA e começaram a formar suas bandas, né? O Rastapé, o Circulador, Peixe Elétrico, toda essa turminha que veio nisso que ficou denominado forró universitário, que na verdade deveria se chamar forró colegial, né? Porque a faixa etária era muito baixa, né? Era garotada que ia no KVA podia entrar 16, mas entrava criançada de 14 anos, assim, com carteirinha falsificada, tudo que queriam participar daquela moda nova que estava aparecendo, que era o forró, que estavam começando a criar passos de dança. Então nas escolas começaram a ter aulas de dança de forró, começou a ter campeonato, né? O pessoal fazia festival de dança e começou a turminha aí para Itaúnas, que já era o reduto do forró, onde estava o forró pegando fogo também no Espírito Santo. Começou assim, essa brincadeira do forró, a gente tocando, e de repente houve, o Miltinho gravou o primeiro disco de música autoral ao vivo no KVA. Foi assim uma coisa muito diferente do que estava acontecendo, foi o primeiro boom que teve, né? A gente gravando pela Universal, pela Abril. E na sequência o Miltinho apresentou para o João Augusto lá da Abril, da Universal, apresentou o Fala Mansa e o Rastapé. E aí eles se encantaram e contrataram os meninos e explodiu no Brasil inteiro, foi isso que aconteceu. E só não explodiu mais porque nessa mesma época apareceu o advento do MP3. Então, gravar CD e vender CD para as gravadoras começou a não se tornar mais lucrativo. E eles pararam de investir em novos movimentos musicais, em novos artistas, e foi o que aconteceu. De repente, hoje nós estamos numa era que nem o MP3 mais tem uma força. Hoje estamos na era do streaming, né? E por isso que não ficou tão forte, né? Um movimento tão comprido e com uma energia tão forte assim, comercial, porque pegou essa fase que as gravadoras começaram a diminuir o seu poder e as rádios também ao mesmo tempo começaram a diminuir o poder, mas as bandas que surgiram foram muitas, e depois essas bandas deram começaram a diminuir o número de bandas e começou a aumentar o número de trios. E aí eu acho que os trios, né, que vieram depois da banda, que começou uma onda que eles chamaram de roots, né, mas que é o pé de serra mesmo, que é a música bem raiz, e começaram os DJs a cavar nos sebos por aí as músicas antigas, né? E o DJ também se tornou um artista muito importante dentro do movimento do forró, e hoje é igual assim o espaço que tem para o DJ e para o artista de forró. Tanto que na Europa, todos os anos aqui estão muitos festivais e os músicos brasileiros cada vez mais estão conseguindo viajar. Eu com o Bicho de Pé, a gente fez a primeira turnê em 2010. A partir de lá, a gente foi abrindo espaço também e começaram a surgir. Miltinho foi até antes, né? O Miltinho foi que abriu espaço pra gente. A gente foi e com o Bicho de Pé, nós fizemos uma música, eu traduzi para francês, e essa música chama-se Ai Que Bom, e os franceses adoraram tanto que fizeram um festival e colocaram o nome Ai Que Bom. Esse festival já está, acho na 10ª edição, e estamos assim cada vez mais satisfeitos com o movimento do forró lá fora. Mas aqui, infelizmente, ainda deu uma caída muito grande. E nesse momento de pandemia, espero que a gente consiga voltar logo, porque
Pra gente, acho que vai ser um dos últimos a voltar, porque justamente tem a coisa do dançar. E o dançar dentro do forró é tão importante quanto a música. E é o contato físico, e isso aí acho que a gente só vai conseguir voltar em 2022, se Deus quiser. Não há nada igual ao forró, bom de ver, bom de ouvir e dançar. Pouco antes do dia raiar, eu não vejo quase ninguém só. Não há nada igual ao forró, não há nada igual ao forró, bom de ver, bom de ouvir e dançar. Pouco antes do dia raiar, eu não vejo quase ninguém só. Não há nada igual ao forró. O forró é o cenário de muitas histórias de amor, de intriga, de flor e ciúme, onde dança quem nunca dançou. Tem amor que passa raspando, só se insinuando e não vem. Tem amor que quando chega à tarde faz alarde como chega um trem. Mas quando arde o amor de verdade é quando o coração desata o nó. Se hoje eu tenho o amor que mereço, por isso ergo as mãos e agradeço. Não há nada igual ao forró, não há nada igual ao forró, bom de ver, bom de ouvir e dançar. Pouco antes do dia raiar, eu não vejo quase ninguém só. Não há nada igual ao forró. O forró é centenário, viva Gonzaga, mas tem alma de adolescente que coroam nossa mocidade, da cidade ao sertão certamente. É a dança que nos aproxima, na batida que bate o tambor. É a dança que nos reanima, vem por cima de mim, meu amor. Rodopia que o mundo gira, quando você não me deixa só. Eu não quero que você se fira, não machuco porque sinto dó. De pisar na fulô, não esqueço. Pisa na fulô, pisa na fulô. Está bom e é só o começo, não há nada igual ao forró. Segura, Chico Ceará. Não há nada igual ao forró, bom de ver, bom de ouvir e de dançar. Pouco antes do dia raiar, eu não vejo quase ninguém só. Não há nada igual ao forró.